É o homem iluminado da equipe, é isso? O moço da luz. Vamos, Mauro, vamos. Você pode caminhar em direção à luz. Você só vai dar uma luz para nós, mas a caminhar em direção à luz a gente deixa para você, Mauro. Boa aula. Apresente-se, por favor. O que você faz da vida? Vamos lá. Você é dentista? Putz, eu sou dentista, né, cara? O que eu posso fazer? Tá lá? Meu nome é Você Mauro. é o pai do Léo, né? Sou o pai do Léo. Eu conheci essas figuras aí já faz um tempo, né? E a gente vem aí nessa luta aí para tentar ensinar um pouquinho para vocês do que a gente sabe, né, Alito? Só um pouquinho. E hoje eu vim conversar com vocês um pouquinho de polimerização, né? Principalmente fotopolimerização com LED, tá? Então, eu vou tentar espremer o máximo aqui, mas não consegui tirar muito slide, não. Então, eu quero passar algumas informações para vocês, né, do que é importante saber hoje com relação à fotopolimerização. O primeiro slide, o Alípio vai ter muita saudade, que eu peguei dele isso aqui. Então, aqui a gente vai entender que fotopolimerização, eu tenho que ter uma fonte de luz, que é o iniciador, né? Então, vamos supor que eu tenho aqueles dominós ali enfileirados aí, então eu vou dar um start inicial e depois a reação vai se dar em cadeia, tá? Então, isso é uma coisa importante de eu entender. Então, o que nós vamos conversar é somente com relação a esse iniciador. Dentro do processo, eu preciso ter um ativador também, né, que vai... aliás, o iniciador, né, e o ativador. O iniciador, que geralmente é a canforoquinona, que vai realizar todo esse processo. A canforoquinona em si, em seu estado reativo, depois que você aplica a luz, ela vai ser associada a uma amina, né, então ela tem um co-iniciador, então isso é o que a gente conhece hoje como fotopolimerização clássica aí, da maioria das resinas. Aí sim que eu vou ter essa quebra de ligações covalentes aí, de abertura de radical livre, e a partir daí que eu vou ter a formação da cadeia polimérica, tá? Então isso é o básico para a gente poder conversar um pouquinho mais à frente. Mas o que fica importante da gente entender aqui é que não só a fotopolimerização é importante, e sim, e eu acho até mais importante a combinação com o material que eu estou fotoativando e o meu fotopolimerizador. Então, não adianta eu ter um excelente fotopolimerizador se a minha resina não ajuda, e vice-versa, tá? E aí a conversa vai começar a complicar um pouquinho, tá legal? Então, vamos lá. Dentro desse princípio, eu tenho que falar um pouquinho, então, desse tipo de formulação. Vou falar um pouco brevemente para a gente não ficar falando muito de química orgânica, nem é o meu entendimento tão grande com relação a isso. Mas, classicamente, da canforoquinona, que é o clássico, que é esse amarelinho aí, ele está se transformando em outros tipos de fotoiniciadores. Então, a canforoquinona, só lembrando, ela tem um pico de absorção no espectro azul, mais ou menos 450 a 70 nanômetros. E o que acontece? Ela polimeriza também com a luz normal do dia a dia. Então, no refletor, aí muita gente reclama, mas essa resina endurece com o refletor. Não, ela endurece, ela vai endurecer com a luz do sol, com a luz do refletor, com qualquer tipo de emissão aí. Então, muito cuidado na hora de restaurar, isso é um problema grande, né, para a gente que tem que trabalhar rápido e desviar o foco de luz aí. Então, quer dizer, a gente já fica mais cego, pode ver, ali, os caras mais antigos usam óculos, é um problema isso. Mas vamos lá, a gente pode classificar em dois tipos básicos aí, né, que eles chamam de tipo Norris, tipo 1 e tipo 2. Então, a canforoquinona está nesse tipo 2, ela requer uma energia maior e requer um agente secundário de polimerização. Então, vamos pensar aqui. A amina é a responsável pelo amarelamento a longo prazo. Então, isso é uma complicação. E olha a cor da canforoquinona, ela é uma cor amarela, tipo mostarda. Então, se a gente for querer uma resina que está na moda, é uma resina bem branquinha, uma resina de dente clareado, eu provavelmente não vou conseguir uma qualidade de resina boa só com esse fotoiniciador. Os outros, do tipo 1, Norris, eles já vão ter outros tipos, eles têm um maior rendimento, né? Então, eles vão ter uma energia menor, já consegue fazer ele funcionar bem,
e ele não precisa desse coiniciador, quer dizer, o amarelamento aí com o passar do tempo vai ser melhor e a conversão polimérica vai ser melhor também. Então, o que acontece? Dentro dessa amina, igual essa maçã aqui cortada, que ela oxida com o tempo, essa amina também vai proporcionar a oxidação da resina composta com o passar do tempo. Então, toda resina com base puramente em canforoquinona tem uma tendência ao amarelamento. Então, quais que são? Geralmente são as resinas de formulações mais antigas, tá? Então, a gente tem vários, aqui eu citei só alguns, aqui alguns dos fotoiniciadores que a gente tem no mercado aí, dos grandes fabricantes, tem alguns que são segredo, né? A gente só sabe dentro de trabalho científico, mas tem muita coisa que a gente não sabe. E olha, a canforoquinona é uma, e você vê aqui os vários comprimentos de onda ou cor de luz para excitar esse iniciador e aí desencadear o processo de fotoativação. Então, olha que interessante, eu não tenho uma cor só, eu tenho uma cor de canforoquinona, uma cor para outros fotoiniciadores. E olha que interessante, se eu tenho canforoquinona, que está entre 470, aqui embaixo, ó, 470 nanômetros, tá? E eu tenho os outros aí, então, citando aqui o pico de excitação, eu vou ver vários picos diferentes de excitação desses novos fotoiniciadores. Então, por isso que eu vejo hoje esses fotopolimerizadores com vários comprimentos de onda, porque a resina também mudou. Então, não adianta eu ter um fotopolimerizador ultra top, de linha caríssimo, se a minha resina não acompanha, tá? Então, eu preciso conhecer esse processo aí. Olha que legal, então, na verdade, essa mistura de fotoiniciadores não só melhorou a questão estética, mas também melhorou a qualidade de polimerização da resina composta. Então, eu vou ter aí uma melhoria de grau de conversão, uma melhoria de qualidade física em todos os sentidos. Então, o que é interessante? Quando eu substituo a canforoquinona para o iniciador moderno, eu vou precisar colocar menos porcentagem, que seria como se fosse um fermento para crescer um pão ali. Eu coloco menos fermento e ele funciona igual. Então, quer dizer, a minha resina vai ser mais pura, com grau de conversão melhor. Então, isso é tecnologia aí da química orgânica moderna da odontologia. Então, isso daqui acompanha junto com os nossos fotoiniciadores, que é o principal tema que a gente vai conversar aqui. Então, aqui, ó, só citando dois exemplos aqui de um trabalho recente aqui, ó, desse ano aqui, ó, 2021, mostrando os tipos de fotoiniciadores, por exemplo, da Carisma Diamond, que é um produto revolucionário, né? Então, ele não tem base em bis-GMA, por exemplo, ele tem base em triciclodecanos, são outros monômeros. Olha como é que a coisa está começando a ficar legal. Nós estamos no meio de uma revolução em resina composta. E esse Carisma Diamond, por exemplo, tem 3 tipos de fotoiniciadores. Olha que legal isso daqui. E aqui embaixo uma bulk fill também da Ivoclar, também com 3 tipos de fotoiniciadores. Ou seja, se eu tiver o fotopolimerizador que tem esses comprimentos de onda, eu vou ter uma qualidade melhor de fotoativação. Eu preciso compreender esse sistema. Então, nas bulk fill, muito provavelmente eu vou ter uma mistura de fotoiniciadores, tá? Nas resinas modernas também. Tá legal? Então, isso é uma coisa que a gente tem que pensar e fixar na cabeça aí. Então, com relação a fotopolimerizador propriamente dito, e aí eu vou misturar um pouquinho a nossa conversa para a gente ter uma compreensão um pouco mais ampla, tem um trabalho muito legal do Price, né, de 2017, que ele meio que estandartizou algumas palavras aí para a gente não ficar falando, o que é potência, o que é radiância, o que é... Tudo era potência, né? Então, ele colocou as coisas meio no lugar correto. Então, vamos lá. E, na verdade, eu tenho potência radiante, sim, que é a potência em watts, né, do meu fotopolimerizador. Isso aí a indústria não conta muito para a gente, né? É que nem eu comprar uma lâmpada de 60 watts, de 100 watts antigamente, hoje o LED de 6 watts, 12 watts. Então, eu sei mais ou menos a potência de saída do meu emissor, né, do meu fotopolimerizador. Outra coisa que se comenta muito é a excitância, ou emitância radiante, isso em miliwatts por centímetro quadrado, tá? Essa conversa é meio chata, né, mas é uma conversa que eu preciso fazer para a gente poder entender o contexto. Isso o fabricante fala muito, então esse fotopolimerizador tem 1.200 miliwatts, então é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando de excitância, nós estamos falando de emitância radiante, é o que sai do meu fotopolimerizador, então isso é muito importante da gente conhecer. Só que esse número, essa potência vai estar intimamente ligada
ao quê? Ao diâmetro de saída. Então, se eu tiver um diâmetro menor e tiver um diâmetro maior, com a mesma emitância, então provavelmente eu vou ter uma irradiação maior ou menor. Tá? Então, isso é muito importante. Colimação, como é que esse feixe sai do meu fotopolimerizador, distância que eu aplico na minha resina composta e o perfil do feixe, que é se essa luz ela é espalhada de forma homogênea ou não. Tudo isso é muito importante da gente compreender. Outra coisa importante é o quanto chega de luz na resina composta, né? Então, nós vamos conversar um pouquinho com relação a isso. Então, não adianta, né? Tinha uma propaganda muito antiga da Pirelli, né? Que falava assim, potência não é nada sem controle. Eu achei, isso ficou gravado na minha cabeça. Então, não adianta nada eu ter uma potência enorme do meu fotopolimerizador de saída se não chega luz na minha resina composta. Então, nós vamos entender alguns processos aí disso daí. Isso é chamado de irradiância. E aí tem alguns outros parâmetros aí de uso em joules, né, que seria a nomenclatura mais correta, porque aí incide o tempo, né, incide a profundidade, mas são palavreados mais aí de estudo científico, a gente não leva muito para a nossa clínica, mas como parâmetro de medida. Né? Então, nós vamos conversar alguma coisinha com relação a isso. Mas, basicamente, esses dois itens, ou esses 3 itens iniciais, é o que a gente vai comentar mais aqui com vocês. Para a gente entender o tipo de fotopolimerizador que você tem em casa. E aí eu já vou começar a ver algumas perguntas aparecendo aí, né? Se o meu vale, se o meu não vale, se o meu é valo, né? Então, vamos lá, entender o que é isso aí. Então, vamos lá. O pessoal classifica em gerações, né? Então, hoje no mercado nós temos de 2ª e 3ª geração. Então, tem de 1ª geração ainda no mercado. Tá? Então, isso a gente vai entender, saber só lendo estudo científico, mas, basicamente, o de 2ª geração, então, olha que interessante, eu tenho uma correção já do comprimento de onda. Então, se a gente ver aqui no gráfico, eu não falei que canforoquinona, o pico é entre 450 a 470 nanômetros. Então, essa correção de pico de onda, ela já foi puxada mais para o violeta. Então, o pico já está em 440, 430 nanômetros. Opa, opa, opa! Olha que interessante, quer dizer, a indústria já sabia disso e não contou para a gente. Quer dizer, o clínico geral, em termos assim, a gente que estuda, tal, a gente meio que sabia, mas o pessoal mesmo na clínica já não estava sabendo muito. Então, quer dizer, já existiam esses novos fotoativadores, mas isso é segredo, muitas vezes, de fabricante, e os fabricantes de fotopolimerizadores já fizeram essa correção de comprimento de onda. Nessa época já teve alta potência, e já apareceram as baterias legais sem efeito memória, né? Então, quem lembra disso aí de efeito memória, né? A gente tem que esperar descarregar a bateria toda para poder carregar inteira. Se eu ficar carregando na metade do percurso, ela vai viciar na metade e eu não consigo carregar ela inteira. Então, isso não acontece, né? Nesses fotopolimerizadores aqui. Então, esse geralmente era um LED só, um comprimento de onda só, né? Então tem vários aí no mercado, tem uns que são caros, eu considero esse aqui da direita, aqui da 3M, muito bom, esse Radi muito bom também, todos aqui são interessantes, tá? Mas esse de um comprimento de onda só, apesar de ser fantásticos, eu considero de 2ª geração. E aí apareceram os de 3ª geração. Esses já têm vários comprimentos de onda, né? Também com altíssima potência e baterias com base em lítio. Então, são baterias muito mais duráveis. Aí. Então, a gente não tem problema com descarregar da potência errada de saída. Ou ultracapacitores, que é uma coisa bem interessante. Aí existe um produto só com esse mecanismo aí. Então, esse daqui já apareceu com comprimentos de onda setados para canforoquinona e comprimentos de onda mais próximos ao violeta, setados para os fotoiniciadores mais modernos, vamos dizer assim. Né? Então, ele já está com esse pensamento aí na frente. Né? Então, aqui a gente tem os modelos que tem no Brasil, aqui do Blue Phase, né? Tem outros modelos aí também do Smart Light Max, por exemplo, da Cirone Display. E esse Valo, que eu acho que é o melhor que tem no mercado, eu vou falar muito dele, não puxando o saco, mas realmente ele é bem superior em termos gerais aí de tecnologia com o que a gente tem no mercado, principalmente aqui no Brasil. Olha que interessante, voltando a falar, não adianta nada a potência
se eu não tenho um controle. Então, a gente costuma fotografar, o Alípio gosta muito de ver essas coisas também, né, Alípio? A gente falava muito de ponteira, e a gente vê assim, ó, ele pede emprestado fotopolimerizador e eu fotografo a ponta da ponteira que está em uso lá pelo colega. Meu, esse fotopolimerizador que dá para ver, tem um manchamento amarelo aqui no canto, acho que é a unha do paciente, sei lá, tem resina sobre resina, o filme colocado de forma totalmente aleatória aqui, tem um manchamento mais marrom aqui, acho que é chocolate que comeu no intervalo, sei lá, tá uma bagunça isso aqui. Ou seja, não adianta nada uma saída de potência alta se eu não tomo controle de manutenção dessa ponteira. Então, é preciso colocar a barreira, só que eu coloco uma única barreira, né? Então, isso é muito importante. Então, a gente fotografa vários, então, ponteira quebrada. Essa aqui de baixo do meio, na fileira de baixo do meio, é um valo, ó, de tão limpo, ele poliu a lente, né? Então, diminui a potência de saída aí, né, da emitância do seu fotopolimerizador. Então, muito cuidado com isso, né? Use o plástico de proteção, esse é um plástico da SDI, você vê que o plástico da SDI, ele tem a emenda bem no meio da lâmpada, né? É uma coisa que eu já até comentei lá com o pessoal lá, e esse é o do valo. Então, o pessoal fala assim, é uma luzinha, né? Por que uma luzinha custa tão caro? Não, não é só uma luzinha, existe uma tecnologia enorme embarcada nesse produto. Olha o capricho do plástico que eles enviam, ele consegue ter uma elasticidade, consegue deixar uma capa muito fina que não atrapalha na perda de potência da emissão de luz. Então, isso a gente consegue fazer também com o Magipark, né, com esses filmes de PVC, coloca uma camada fininha, não vai interferir na potência do seu fotopolimerizador, legal? Aí o pessoal sempre pergunta também com relação aos fotopolimerizadores, e aqui eu mostrando o exemplo do Valo, qual que eu compro, o diâmetro menor ou maior? Compra sempre o maior sempre é o mais legal. Por quê? Porque eu vou conseguir, em uma irradiação única, abranger uma área maior, tá? Isso é importantíssimo. Então, ó, num molar, por exemplo, então aqui que tem uma média mesodistal de 11 milímetros, esse fotopolimerizador, o Gran Valo, ele tem 11,6. Então, eu consigo, numa única irradiação, pegar praticamente a oclusal inteira. Então, eu ganho muito tempo clínico, né? Então, a gente mal tem paciência de fotoativar 20 segundos, que a maioria das resinas pede, né? A gente fica lá contando lá, então é um tempo realmente chato de esperar. Então, quanto menos irradiação tiver, maior tempo clínico eu ganho, e depois vocês vão ver que interfere também com relação à temperatura. Outra coisa importante é o perfil do feixe de luz. Isso é uma coisa muito importante. Vários e vários trabalhos indicam o quê? A não homogeneidade dessa luz, né? Então, essa luz que é difundida, principalmente nesses polywaves aí, né, de vários comprimentos de onda, essa luz não é homogênea em toda a área de aplicação. Então, isso é muito importante, tá? Mas, ó, você pode ver assim, na irradiação, ó, então, a colimação, quem que vai dar essa colimação, né? Você consegue ver por essa luz branca, os vários tipos aí de ponteiras aí, né? Então, essa luz branca concentra a luz aonde, né? Então, esse primeiro é o Valo, esse segundo da esquerda é o da SDI, esse terceiro é o Gnatus, e esse último eu não me lembro, mas é aquelas ponteiras de nylon, né? Aquelas ponteiras acrílicas. Então, você consegue ver realmente como perde a luz, né? Já pela potência do próprio aparelho, mas o quanto que ele emite de luz também é muito importante da gente saber como é essa colimação. Se ele vai ter penetração dentro de uma coroa de cimento na hora da cimentação ou não, por exemplo, né? Ou numa bulk fill, que eu quero fazer uma aplicação de 4 milímetros, por exemplo, né? E um trabalho aqui do Carlos, né, do Shimokawa, aqui 2018, aqui indicando, né, que o Gran Valo, apesar de ter uma irradiância geral menor, porque ele tem um diâmetro bastante grande, ele consegue emitir melhor esse espectro no campo violeta. Então, eu consigo ter assim, uma performance melhor, principalmente com resinas modernas, aí, com fotoiniciadores novos. Então, é legal de ver essa evolução. E aí apareceu, no meio da pandemia do ano passado, esse lançamento da Evoclair aqui, que é o Blue Phase, o Power Cure.
E ele promete a fotopolimerização em 3 segundos de camada de até 3 milímetros na sua potência máxima de 3.000 miliwatts de potência por centímetro quadrado, centímetro cúbico. Olha que interessante. Não é o fotopolimerizador que faz a fotoativação, né? Então, aqui também é um polywave, mas há muita ciência embarcada nessa resina composta aqui. Então, essa resina composta, ela tem novos fotoiniciadores, eles têm os monômeros de fragmentação, o pessoal chama de AFCT, é um nome bonito, né? Addition, Fragmentation, Chain Transfer, ou CANs, né? Que é o Covalent Adaptable Network. Nomes lindos aí, né? Que são, na verdade, são ligações covalentes variáveis, que eu consigo, dinâmicas, que eu consigo mudar. E esses monômeros de fragmentação são monômeros que eles entram no lugar, eles quebram o polímero principal e eles entram no lugar de uma ligação cruzada, vamos dizer assim. Então, ele diminui muito o estresse de contração, principalmente, diminui muito o volume de contração. Olha que interessante. Então, são tecnologias associadas ao aparelho, mas também associadas à resina composta. Agora, você me fala, será que funciona? Só o tempo vai falar, né? Eu tenho alguma noção com relação a esses novos produtos, mas eu acho que é bastante promissor, sim, mas não é, no momento, a gente sempre fica esperando mais resultados aí científicos para a gente poder falar alguma coisa. E aí o pessoal pergunta, né? Fotopolimerizador baratinho, né? Por que custa tão caro um negócio que custa... Você só está falando de fotopolimerizador de R$7.000, de R$8.000, né? Eu preciso comprar um desse? Olha, eu vou confessar, né? Eu já tinha falado no encontro que a gente teve de facetas aí, né? Eu também tenho um baratinho, né? Mas ele serve para step, né? Então, vocês vão reconhecer alguns deles aí. Qual que é o grande problema dos baratinhos, né? Ele tem uma baixa uniformidade de perfil de feixe, principalmente de potência, fluxo, luz e menor ainda com carga, baixa de bateria, ou seja, ele é muito sensível à carga. Se a carga da bateria é menor, ele vai emitir uma potência menor lá na ponta. Isso não acontece com os grandes fabricantes, quer dizer, os grandes fabricantes já têm um circuito que não deixa isso acontecer. Então, se ele permitiu você fazer funcionar, ele vai funcionar na potência adequada lá na ponta. Então, quer dizer, todos esses mecanismos aí encarecem o produto, ou seja, são produtos que têm um valor melhor de verdade, né? Então, quer dizer, não tem uma qualidade confiável. Com relação à bateria também, né? A bateria se perde muito mais, ó. O que eu tenho é esse grupo do meio, ó, tem até essa dobrinha aqui, ó. São fabricantes chineses, né? Eu acho que deve ter 1 ou 2 fabricantes só, que fabrica para muita indústria aqui do Brasil. Vocês vão reconhecer algum desses aí que estão aqui à direita, por exemplo, da Woodpecker, né, que faz para muitos fabricantes aqui no Brasil. Vocês podem ver, eles só tiram e trocam a marca, tá? Não que isso seja ruim, tá? Mas assim, é uma produção em larga escala e não é igual a esses outros que a gente está falando. Dá para usar? Dá até para usar, mas a gente não tem aquela qualidade, ó. Esse aqui é o meu, ó, desses baratinhos que eu uso. Se pifar o meu, ele entra como step, vamos dizer, para eu terminar o meu trabalho. Olha o LED, pessoal. O LED é colocado num canto, cara, olha. Então, quer dizer, nem a homogeneização do posicionamento do LED foi adequada aqui. Então, ele não tem esse capricho. Então, o pessoal fala, é só uma lâmpada que vai irradiar. Não, esse sim é só uma lâmpada que vai irradiar, por isso que é barato, tá? Os outros não. Os outros são fotopolimerizadores realmente odontológicos, assim, né? Não que esse não seja, mas você precisa compreender que não é só o preço, não. Tem muita tecnologia embarcada aí. Esse do meio é o DMI da Carol, então esse realmente é aquele que tem ultracapacitores, não tem bateria, né? Para vocês terem uma ideia. E os outros você consegue deixar estáveis até o final da carga. Então, quem não tiver um desses muito poderosos caros aí, mantém na base, mesmo esses aí, mantém na base ali, que você fica tranquilo, tá? Então, você sempre vai usar, carrega sempre, o pessoal fala, você carrega, pode ficar uma semana usando, não, beleza, pode até usar, mas deixa carregando lá, não tem problema nenhum, e vai usando no seu dia a dia clínico, tá? É mais seguro.
Vamos falar um pouquinho da cinética de polimerização. Como eu falei que é uma coisa sinérgica, não é só a luz, eu preciso entender que o grau de conversão médio das resinas compostas hoje está em torno de 75% na pós-polimerização, né, depois de 24, 48 horas, mas eu consigo em torno de 50%, 60%, 70% no máximo aí na clínica, mesmo com bom fotopolimerizador. Isso é muito interessante da gente entender. E a energia que é requerida aí para a gente fazer essa fotopolimerização vai depender muito da composição, como a gente já está percebendo, da resina composta, né? Outra coisa é cor e translucidez. Então, a gente já reparou também que resina para dentina, geralmente tem um tempo maior, né? Tipo 40 segundos. Resinas para esmalte, em média, são 20 segundos. Então, isso é muito importante da gente entender. Então, se a gente vê que uma resina com maior pigmentação, eu vou precisar de tempos maiores de fotopolimerização. Então, eu vou abusar do tempo de fotopolimerização. Resina muito transparente também. E olha que interessante, resinas que estão na moda aí, muito opacas, muito brancas também. Então, são resinas com muita pigmentação e eu vou ter que trabalhar com mais tempo de polimerização para ter uma qualidade legal. Olha que interessante, durante a fase de polimerização, eu tenho a fase de pré-gel, né, que é a fase que eu inicio, a fase mais intermediária de gelificação da minha resina composta, e depois a fase final, que é uma fase de endurecimento, de vitrificação da minha massa de resina composta. Então, nessa fase inicial, mais líquida, mais gel, eu vou ter início de conversão polimérica, eu vou ter uma contração volumétrica, e, enquanto ele é gel, ele evita o estresse da contração, tá? Mas olha que interessante, na hora da solidificação, na fase vítrea, que esse estresse de contração é maior, e isso pode descolar da interface de adesão ou de parede a parede. Então, a técnica de aplicação de resina composta é importante para a gente entender que resina composta, por melhor que seja, ela vai ainda ter uma contração. Olha um outro trabalho aqui do Shimokawa 2017. Os fotopolimerizadores, né, de polywave, multiwave, só melhoraram a dureza superficial das resinas compostas, o que é uma vantagem, né, com relação aos convencionais, mas só em resinas que têm iniciadores alternativos, né? Em camada profunda, não há penetração muito grande das cores violetas, né, as cores mais próximos do violeta e ultravioleta. Então, aqui, como a gente já falou, cores diferentes são passagens diferentes de luz, e o que é importante a gente notar, né, que é a tendência dos trabalhos corroborando isso, é a maior profundidade de polimerização foi dada com 1.200 miliwatts em comparação com a potência máxima de 3.200 miliwatts. Isso a gente já tinha essa noção, né? O Alípio lembra muito o Arthur, né? A gente lembra muito de arco de plasma, que se falava há muito tempo atrás de polimerização com laser. Pessoal, é igual você fazer um bolo. Você colocar um bolo num forno muito quente, vai queimar a casca e não vai cozinhar por dentro. Então, com a fotopolimerização, acontece alguma coisa semelhante. Não adianta eu aumentar a potência e diminuir o tempo. A qualidade de polimerização vai ser ruim, tá? Vai ser bem ruim. Então, eu não consigo compensar a potência pelo tempo. Eu sempre vou iniciar a polimerização com uma potência menor, tá? Em torno de 1.000, 1.200 miliwatts, que são os que os fotopolimerizadores modernos dão de saída, e aí eu posso pós-polimerizar no final com a potência mais alta. Ou alguma região interproximal que eu acho que a luz não chegou, ou numa cimentação com uma cerâmica mais espessa, né, ou numa pós-polimerização, aí, por exemplo, de uma bulk filling, mas eu inicio sempre com a polimerização mais baixa, tá? Com a potência menor aí. Então, com relação às bulk fill, mesmo processo vai acontecer. Eu não vou ter penetração do violeta lá embaixo. Nas bulk fill, a maioria tem fotoiniciadores modernos. Então, eu tenho dúvidas e há muita comprovação de que 4 milímetros de polimerização em bulk fill, eu não vou ter a mesma qualidade de polimerização lá na base, no bottom lá e na superfície. Então, o ideal também seria de 2 em 2 milímetros, né? Eu posso circundar todas as paredes, mas eu vou trabalhar com espessuras menores, tá? Então, isso é importante da gente entender.
Então, lembrando que a técnica, né, isso aí o Alípio fala muito lá do fator C, se eu colocar num bloco único a resina composta e fotoativar, vai haver uma contração do material e esse material vai ser puxado de alguma das paredes. Então, essa contração, esse posicionamento da resina nunca deve ser colocado em paredes opostas. Então, isso é muito comum, né, em resina bulk. Resina bulk há uma compensação desse estresse de contração. Então, na bulk, a gente pode deixar quieto, mas nas resinas convencionais, não, né? Então, posso criar uma fenda na interface de adesão aí. E aí, as teorias, né? Então, se eu tiver uma potência mais baixa ainda, bem baixa, eu vou conseguir estender a fase de gel da resina composta, e aí eu consigo fazer uma fotoativação bem devagar, sem ter esse gap aí da interface. Então, eu posso diminuir isso, de certa forma, sim. Então, há evidência com esse tipo de comprovação, mas eu posso diminuir a qualidade física dessa resina, né? Então, eu preciso emitir a quantidade de luz ideal aí para aquele tipo de resina. Então, geralmente, o que eu faço? Eu aumento o tempo de irradiação quando eu inicio esse processo mais lento, tá? Isso é muito importante. E daí surgem esses tipos, né, de iniciação. Então, soft start, por exemplo, né, que é aquele que começa com uma potência menor, né, uma radiância menor, e aí isso vai aumentando com o passar do tempo, tá? Bem parecido com ela é o ramp start, que eu tenho os picos de saída, né? Então, o pico de saída mais baixo no começo, ele aumenta e vai aumentando conforme vai passando o tempo. E eu tenho aquela função que é aquela pulse, né? Que ele vai piscando, assim, né? Então, todas essas ideias aí foram pensadas exatamente no estresse de contração da resina composta, tá? Então, eu posso começar? Pode, sem problema nenhum. Só que isso eu posso também compensar pela distância, tá? Então, eu posso colocar uma distância maior ou menor e eu vou ter esse mesmo efeito. Agora, olha que interessante. Se eu começo com uma potência menor, eu não tenho que compensar o tempo? Preciso, porque eu estou mandando menos potência de luz. Então, ele vai reduzir a minha irradiância. Então, o que eu tenho que fazer? Aumentar o tempo. Então, alguns aparelhos, por exemplo, o SDI o fotopolimerizador da SDI, o RADI, obrigado. O RADI da SDI, ele começa, os primeiros 10 segundos, não são 10 segundos, são 15 segundos, né? Mas você fala, por quê? Demora para dar o primeiro bip, né? Mas o primeiro bip é porque aquele fotopolimerizador começa sempre com soft start, ele começa devagar e vai aumentando. Então, ele já compensa esse tempo de radiação. Aí você fala, mas eu comprei o meu é 10 segundos e tem. Eu falei, então, provavelmente você pagou mais barato, né? Então, você tem essas compensações para a gente ver do porquê que um fotopolimerizador é mais caro que o outro, tá? Então, muito cuidado quando a gente vai usar isso. Porém, um trabalho de Van Dijk de 2012, muito interessante, o trabalho clínico, né? Então, ele viu que o estresse de contração só se dá majoritariamente, porque aí o pessoal começou a notar quando que acontece o pico do estresse de contração. Aí os caras perceberam o quê? Né? Que o estresse de contração se dá só após o início da vitrificação. Então, olha que legal. Então, até lá, não adianta eu ficar demorando o tempo de polimerização, que eu não vou diminuir o estresse. Então, de certa forma, todas essas etapas e muitos... isso é controverso, mas muitos pesquisadores acham que não serve para nada, o soft start, o pulse, que seja, qualquer um tipo aí de técnica, que eu vou sempre ter essa contração que está tão inerente com a contração da resina composta que quase eu não consigo alterar, tá? Pela minha capacidade clínica aqui de alterar a potência do meu fotopolimerizador. Então, clinicamente, a gente não viu diferença, nenhuma tentativa de controle de polimerização com essa finalidade aí de diminuição de estresse de polimerização. Então, o pessoal aqui usou padrão. Então, aí você fala, por que um fotopolimerizador tipo Valo assim, não tem esse soft start, não tem essas... É exatamente por causa disso, tá? Porque, cientificamente, quando uso clínico, a gente não vê grandes diferenças de vantagem de fazer um método ou outro.
E olha que interessante, um trabalho aqui de 2016, lá do Yoshikawa, mostrando que ele usou potências muito baixas e usou aquela técnica de pulse delay, que é uma técnica que demora pra caramba de fazer polimerização, a gente nem fala isso, porque ninguém vai fazer, né? E a gente vê que não obtém resultados muito interessantes com relação à formação de trinca, né? Então, mesmo com baixa potência, um tempo maior de aplicação de resina composta, ainda tem trinca e tem fenda na hora da contração da resina composta. Então, isso reforça a nossa ideia de aplicação de selantes de superfície depois de uma restauração, tá? Então, isso sempre vai acontecer mesmo com potência baixa, tá legal? Então, é melhor ganhar tempo clínico e já manda ver, entendeu? Então, algumas coisas de técnica aqui, para a gente ir finalizando aqui. Olha que interessante. Da ponta de cúspide de um molar até a caixa cervical ali, da caixa proximal, eu posso ter uma distância até de 8 milímetros. Sabe quanto que eu perco de potência, ou de radiância aí? Eu vou ter 100% na saída, que seria 1.400 miliwatts, vamos dar um exemplo aqui. Eu chego na metade da caixa pulpar, já perdi quase 15%. Chega lá na caixa cervical, eu vou perder quase 30%. Então, eu vou ter 70% só da irradiância lá do topo, por causa da distância. Então, quer dizer, todos esses parâmetros que a gente vê de resina composta é quase encostando o fotopolimerizador na resina composta. Se eu tiver alguma distância, eu já vou ter que aumentar o tempo de fotopolimerização. Olha que interessante. E se eu usar um fotopolimizador de geração mais antiga, eu posso ter perdas, inclusive, da ordem de 70%, 80%, ou seja, eu vou ter que dobrar, triplicar o tempo de aplicação. E é exatamente nessa caixa proximal cervical que é a pior região de limpeza e provavelmente é a região de difícil acabamento e provavelmente a região que vai dar cárie secundária. Outra coisa, né? Não só a distância é importante, quanto a angulação. Então, paredes perpendiculares, em caixa proximal axial, ou, por exemplo, aqui no caso de um núcleo, aí, que a gente está falando de endo-restor, né? de fazer a polimerização, por exemplo, é o pior lugar que tem. A luz não chega ali, por isso que a adesão intracanal geralmente é uma adesão bastante pobre. Então, eu saber que eu estou colocando a luz perpendicular ao meu material é importantíssimo de saber, senão eu tenho que aumentar o tempo de polimerização também, tá? Então, alguns parâmetros dizem aí, né, que eu tenho que dobrar ou até triplicar o tempo de uso numa distância maior aí para poder compensar essa inclinação ou distância da minha resina composta. Outra coisa importante, todo fotopolimerizador pode causar dano ocular, e isso é cumulativo. Tá? O maior potencial está em torno de 440 nanômetros, que é exatamente o que está setado hoje os fotopolimerizadores, ou seja, é primordial que a gente use óculos de proteção. E aqui, então, eu estou colocando um óculos de proteção, desse que você compra, o VEX, né? E é que eu estou irradiando com valo, potência convencional, e realmente ele protege. Então, existem pesquisas dizendo que aquelas orelhas, né, de proteção, eu chamo de orelha de proteção, aquela que vem grudada na ponta, ele protege quase 50% a 60% só. E aí, o que acontece com o clínico, né? A gente olha para o outro lado. Aí, a gente olha para o outro lado, a gente está polimerizando a orelha do paciente, o nariz, né? Não necessariamente a resina composta, que tem que ser bem perto, bem em cima ali. Então, a gente perde a qualidade da nossa fotopolimerização se a gente não estiver bem protegido. Então, coloca o óculos, que aí você consegue ver, né, o trabalho que você está fazendo, posiciona o fotopolimerizador direitinho para você poder ter uma qualidade de fotoativação, tá? Só que você falou até agora de aumentar o tempo, mas e aí? Há uma preocupação muito grande hoje com relação à temperatura. Então, existe muita evidência hoje com relação a aumento de temperatura além do suportável pelos tecidos endodônticos, aí, vamos dizer assim. Então, há alguns protocolos aí, né, do César Arraes, do Runacles, aqui da equipe dele lá,
que eles publicam muitos trabalhos aí com protocolos muito legais em dente vivo. Eles colocam sondas em dente vivo e conseguem analisar a temperatura de base e a final após a polimerização e quanto tempo ele recupera a temperatura do dente para não chegar naquele famoso trabalho clássico lá de 5,5 ali, né, da temperatura estudada em macacos, né, do tipo Rhesus. Então, alguns dos protocolos dizem o quê? Que você não deve irradiar mais do que 20 segundos acima de 1.200 miliwatts e nunca acima de 10 segundos acima de 2.000 miliwatts. Eu tenho que dividir isso em mais tempos. Então, eu vou irradiar 40 segundos, eu faço 2 de 20, já é melhor do que uma de 40 direto, tá? Então, o risco se dá entre 40 e 60 segundos de irradiação direta. Então, o que é legal? Eu dar um tempinho entre uma irradiação e outra. Ou, como estão falando muito, usar esse tipo de irradiação pulse, que aí eu tenho que dobrar o tempo de irradiação, ou eu uso ventilação. Então, o que eu tenho feito hoje? Ou pede para auxiliar, né, jogar um jato de ar durante o processo de fotoativação, ou coloca o sugador bem perto, que já vai ter uma contribuição nessa refrigeração. Isso é uma coisa rápida. Então, entre uma irradiação a outra, eu vou esperar entre 2 e 5 segundos. A temperatura já vai chegando no limite. Eu não posso fazer uma irradiação constante. Então, a nossa preocupação principal é durante as cimentações, que eu vou ter um tempo de irradiação maior, e também processo de clareamento, né, que eu tenho tempos bem maiores de fotoativação com LED. Então, isso é uma preocupação muito grande. Então, a sensibilidade pós-operatória de clareamento e de cimentação pode estar, em parte, relacionada à temperatura que a gente abusou durante o atendimento clínico, tá legal? Então, isso é muito importante da gente ver nas preocupações diárias aí. E aí, finalizando, né? Maioria dos aparelhos são pobremente mantidos. O Alípio vivia carregando, acho que o Arthur tem um também, né, um radiômetro aí que começa a medir lá dos alunos, e apresenta baixa emissão de energia, né? Então, a maioria dos colegas não sabe quanto que sai de luz, a hesitância de seus fotopolimerizadores, não sabe que estão polimerizando inadequadamente as suas restaurações. Então, a dica que fica é essa, pessoal. Vamos polimerizar bastante. Veja qual resina que é legal que você está usando e tenha um fotopolimerizador adequado, compatível com a sua resina composta. Tá legal? E aqui é outra foto aqui, ó, de aluno. Ó, o cara aparece com desse e vai virar motivo de aula. Ó, vocês podem ter certeza disso. O segurança passou longe aí, né? Legal? Ah, aqui já... Não, tem um restinho aqui, ó. Tem um restinho aqui, ó. Tá vendo? Mas é isso aí. Tá legal? Obrigado, pessoal. Ó, o contato aí da equipe tá aí, ó. Converse aí com esses dois cabeças aí, né? O Tico e o Teco, né? O Alípio e o Arthur. Se inscrevam aí, né? Dê um joinha ali, né? Se inscreva no YouTube, dê um joinha nos vídeos aí que vocês vão aprender bastante. Aí, obrigado o tempo que... Acho que eu consegui cumprir razoavelmente o meu tempo aqui. Ora, parabéns. Está melhorando, Mauro. Está melhorando. Ah, eu tô? Que bom. Está melhorando.